A gente não vê porque quando o desejo bate a porta, não, esse é o problema, o desejo não bate na porta, o desejo arromba a porta. Desejo não é educado. Vontades, todas elas não são educadas. Pedem licença, posso entrar? Não, elas entram. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Romanos 8, 37 a 39. 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 38. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus! Capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 24. Diz assim: Ele, Jesus, contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. E isso o fez cair na realidade. E ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou. E ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido. Foi achado e a festa começou. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, diante da Tua verdade, e desejamos hoje à noite que essa verdade tenha espaço no nosso coração, que ela encontre um bom e bonito espaço no nosso coração para vivermos bonitas transformações nessa aventura que é escrever a nossa história. Diante de tantos dilemas, de tantas encruzilhadas que temos,
Que hoje à noite a tua sabedoria tome um pouco mais conta, tenha mais espaço dentro de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu acredito muito, mas muito mesmo, na liberdade humana. Sei que existem coisas que nos prendem, que nos limitam, como tradições familiares, lógicas culturais, possibilidades financeiras, claro. Mas acredito que o ser humano é livre. E por ser livre, ele também precisa ser responsável. Responsável em ser protagonista da própria história. Ou pegando o gancho do nosso mês, o autor da própria história. Ou seja, no decorrer, no percurso da vida, eu e você precisamos ter a coragem de assumir os riscos que a vida nos apresenta. De tomar decisões, mesmo que a gente não tenha muita vontade de tomar essas decisões. E Jesus, ao apresentar o reino de Deus, ele nos coloca sempre diante do tema das decisões. Jesus fala muito sobre a fé e a descrença. Jesus fala muito sobre a vida e a morte. Ele nos coloca diante de encruzilhadas, apresentando caminhos, ou mostrando que a vida é feita de diversas opções e que chega uma hora que você vai ter que decidir. O próprio Jesus teve que decidir. Jesus foi tentado por Satanás. E ele teve que escolher entre a sua fama diante das pessoas e a sua missão entre as pessoas. Ele foi tentado. E ele teve que tomar uma decisão. Era uma encruzilhada espiritual, era. E ele precisou decidir: o que é que eu quero? Trabalhar o meu glamour ou cumprir com a minha missão? No seu primeiro sermão na sinagoga de Nazaré, Jesus confronta os ouvintes com a opção de segui-lo ou não. Olha, eu tenho um caminho, vocês querem? E num primeiro momento a reação das pessoas é de entusiasmo. Sim, nós queremos, muito bom. Até que Jesus começa a mostrar: então, mas depois de tomada a decisão de seguir o meu caminho, você tem uma série de responsabilidades, porque o meu caminho não é um vale tudo. E as pessoas vão do entusiasmo à rejeição. Porque Jesus está sempre colocando as pessoas diante do tema da decisão. Porque o ser humano é decisão. Você é o resumo até o momento das decisões que você tomou. Aí você pode dizer: Ivelho, eu tenho tomado poucas decisões. Então você é o resultado das decisões que você não tomou. De alguma maneira você decidiu, porque a não decisão é uma decisão. Não tomar caminho algum é uma escolha. E isso trouxe você até aqui, e de alguma maneira você é o resultado das suas escolhas e também das suas omissões, das suas indiferenças. A tradição judaico-cristã olha o ser humano de uma maneira um pouco mais única, no sentido de que você está construindo a sua história. Você não é simplesmente um exemplar de ser humano e que tua história já está toda decidida, como a filosofia grega apresenta. Não, já está tudo feito, está tudo decidido, você está simplesmente só cumprindo com um papel já pré-determinado a você. Não, a nossa percepção aqui, a nossa percepção de espiritualidade cristã vai dizer que não. Você é que vai tomar as decisões da sua vida. Aliás, você é que tem que tomar as decisões da tua vida. Porque a sua história, ela está totalmente comprometida com as decisões que você está tomando e, repito, com as decisões que você não está tomando. Você forma a sua existência histórica, a sua biografia, aquilo que você já viveu até aqui, com a sua tomada de decisões, com as escolhas que você fez até hoje na tua vida. Tem um teólogo alemão chamado Karl Rahner que ele afirmou assim: o ser humano decide sobre si em sua história, mas ele decide também a história. Ele cunha a história com suas decisões.
Eu decido coisas no percurso da história e as minhas decisões vão cunhando, vão marcando, vão determinando que tipo de história que eu vou deixar. Porque existe uma história de todos nós, como humanidade, mas existe uma história que ela é minha, é do Vili. Eu estou dentro de uma história maior, porque todos nós estamos, mas existe uma história que ela é minha, que diz respeito àquilo que eu decidi nesses últimos anos, ou a partir do período em que eu comecei a tomar as minhas decisões, e não mais os pais tomando decisões por mim. Resumo da ópera: você é fruto das suas decisões. Nós não estamos prontos, nós não estamos pré-determinados, e Jesus fala sobre isso. Aliás, nessa parábola Jesus fala sobre uma infinidade de coisas, porque a riqueza da parábola do filho pródigo é uma coisa incrível. Mas hoje eu foco, eu deito meu olhar na parábola do filho pródigo com vocês e convido você a fazer isso sob essa perspectiva. O ser humano é decisão, você é fruto das suas decisões. A tua história está sendo formada até aqui por aquilo que você decidiu e por aquilo que você omitiu. Lembrando que as omissões também são uma decisão. E agora o que é que nós fazemos com isso? Ou o que é que nós podemos tirar disso, aprender disso, tendo em vista que nós temos a responsabilidade de continuar escrevendo a história. Não acabou hoje. Hoje cedo eu falei sobre a nossa finitude. Nós não sabemos quanto tempo que nós temos de vida. Não sabemos. A gente não sabe nada sobre o dia de amanhã. O que nós sabemos é sobre o dia de hoje. Ou seja, agora é a hora de eu pensar o que é que eu vou fazer e que tipo de decisão que eu vou tomar. Porque eu sou fruto das minhas decisões. Então pontuo com você duas coisas hoje à noite. A primeira delas é que mudar sem pensar é correr o risco de se deformar. Eu acredito muito em mudanças e eu falo muito sobre isso. Especialmente se você frequenta o culto das quintas-feiras, você já me ouviu falar demais sobre mudanças. Eu acredito em boas mudanças, tendo em vista que há mudanças ruins. Acredito sim na possibilidade da reinvenção. E eu quero para sempre acreditar nisso e vou até o meu último dia falar sobre reinvenção, sobre recomeços, sobre a possibilidade de você tomar uma nova decisão em cima de uma decisão ruim que você tomou lá atrás. Eu acredito na possibilidade de você reverter histórias tristes que você tem vivido hoje, desde que haja um encontro, uma conexão, um compromisso radical teu com a tua própria história. Não é simplesmente ficar na superficialidade de quem você é. Eu acredito nas boas mudanças daquelas quando há a coragem de mergulhar dentro de si, para então perceber o que eu tenho escolhido e por que tenho escolhido dessa maneira. Que tipo de pessoa que eu estou me tornando e por que é que estou me tornando esse tipo de pessoa? Por que é que eu tenho decidido assim e por que é que muitas vezes eu não decido nada? Por que é que eu escolho dessa maneira e por que é que diante de algumas coisas eu simplesmente me omito? Cruzo os braços e deixo a vida à deriva? E então vem Jesus contar uma parábola de um rapaz que quer mudança. Ele está vivendo uma história, ele está escrevendo uma história, e em algum momento ele decide dar um novo rumo para a história. E em algum momento ele olha para a vida e simplesmente ele quer algo diferente. Algum problema em querer algo diferente? Algum problema em querer colocar a vida em outro lugar, em outro patamar ou de outra maneira? Não há problema nenhum. Desde que esse desejo seja muito bem questionado. Porque o filho pródigo quer mudança, só que ele não pensa na mudança.
Ele quer mudar de vida, mas ele não pensa se essa mudança vai renovar ou se ela vai deformar. Então ele simplesmente muda. Que é um cuidado que nós temos que ter, e aqui eu vou repetir algo que falei hoje de manhã, um cuidado que nós temos que ter com as nossas insatisfações. Eu sou super a favor de você ficar insatisfeito com a vida, porque são as insatisfações que fazem você crescer. Quem está satisfeito não sai do lugar. É o que o Mário Sérgio Cortella nos ensina. Você está satisfeito? Tá, então você vai ficar onde você está mesmo, porque não tem por que você fazer algo novo. A insatisfação é que vai fazer com que você se mexa. Você está terminando de escrever um TCC de uma faculdade, de uma pós-graduação, e aí você olha e fala assim, não, dá para ficar um pouco melhor. É a tua insatisfação que faz isso. Ou seja, insatisfação é bom. Porque você vai se mexer um pouco mais. Mas você tem que verificar o seguinte, eu estou insatisfeito? Estou. Mas é o que eu estou insatisfeito? Essa minha insatisfação com a vida que eu tenho hoje, ela diz respeito ao quê? Por que que é? Por que que eu estou olhando para a vida com tanto... não gosto, não quero. Preciso viver alguma coisa diferente. Quero experimentar novidade de vida. O filho pródigo mostra uma insatisfação, ele mostra um desejo de mudança, só que ele não parou para pensar nos porquês. Ele simplesmente vai embora. Ele não sabe o que ele quer. É simplesmente um desejo de rompimento. Sim, mas você está rompendo por quê? Ok, você pode tomar decisões, ok, você se sente insatisfeito e quer algo novo, mas você já parou para pensar que novidade é essa? Você já parou para pensar que lugar é esse que você está indo? Ele quer mudar o rumo da história, mas ele não sabe qual é o rumo novo. Ele quer ir, mas ele não sabe nem porquê e nem para onde. Isso é um perigo. Se você quer ir, mas você não sabe nem porquê e nem para onde, por favor, fique onde você está. Porque o risco aí está grande demais, de você sair sem saber porquê e nem para onde. O risco de você terminar em algum lugar comendo lavagem de porcos é enorme. Porque quando eu crio rompimentos, ou quando eu invento razões para romper, sem pensar o porquê estou rompendo e para onde eu quero ir, a possibilidade de eu terminar com a minha vida muito pior do que ela está hoje é muito grande. Ele não sabe o que ele quer? Não, definitivamente não. Ele simplesmente joga, ou projeta, ou coloca no pai as razões da sua própria insatisfação, arruma as coisas e vai embora. Que é às vezes algo que nós fazemos para justificar os nossos desejos. Eu quero muito alguma coisa, sei que essa alguma coisa que eu quero não faz bem, e eu não tenho nem razões para romper, ou nem razões para realizar esse desejo. Então eu fico arranjando. Por que você vai embora? Não, porque a casa do meu pai, qual é o problema da casa do teu pai? E aqui nós paramos para pensar um pouco na questão das nossas motivações. O que você quer na tua vida é novidade ou fuga? Quando você fala em rompimento, em viver algo novo, nós estamos falando que você quer viver de fato uma vida nova, ou você está fugindo de alguma responsabilidade? O que você deseja é um novo conceito de vida, ou o que você deseja é se livrar de compromissos que você assumiu? Aí você vai dizer, Vila, essas perguntas são muito incômodas. Pois é, as perguntas mais incômodas acredito que sejam as mais importantes de respondermos. Você quer viver algo novo ou você está fugindo de alguma coisa que você inventou e agora não tem coragem de bancar? O que você deseja é um novo conceito de vida ou você quer simplesmente se livrar de compromissos que você assumiu e agora você tem vergonha de simplesmente dizer, olha, eu não dou conta disso.
Cuide muito das suas motivações, porque as suas motivações podem sim fazer com que você abra mão dos teus valores. E de repente você se convence de que você está numa prisão, mas quando a gente faz um olhar racional, não tem cárcere nenhum. Você que inventou que está numa prisão simplesmente para poder fugir. Por quê? Porque eu não estou cuidando das minhas motivações. Então esse rapaz, ele tem o ímpeto da juventude de descobrir o mundo e extravasar? Tem, todos nós temos. A questão não é descobrir uma nova vida, a questão é por quê e como. Ele quer extravasar os limites familiares que inevitavelmente são impostos a todos nós e que depois que nos tornamos pais nós impomos aos nossos filhos. Sim, ele quer romper. Ele quer romper com regras e tradições. Sim, todos nós queremos. Já tivemos esse momento na nossa vida. O problema é que ele joga tudo para o alto e tudo é muita coisa. Quando a gente precisa jogar tudo para o alto, tem alguma coisa errada, porque tudo é muito. Tudo é demais. Ou seja, na parábola Jesus também nos coloca para pensar nos nossos desejos e nas nossas motivações. A questão é que quando a gente quer realizar um desejo, a gente não tem coragem de questionar se esse desejo vale a pena. Vamos combinar, tem coisas que nós queremos e que nós sabemos que elas serão extremamente danosas, que elas vão mandar um boleto alto. Mas a gente quer tanto que a gente não para pensar no risco, nem na consequência. A vontade de realizar o desejo é tão grande, é tão absurda, que toda a nossa racionalidade cai por terra e a gente atropela, rompe, abandona, vai embora. Para quê? Porque eu preciso realizar esse desejo. E eu digo para você hoje à noite, não realize desejos que você não tem coragem de questionar. Porque se você não tem coragem de questionar, é porque você sabe que isso aí vai te levar para um lugar sujo, de solidão. Então é melhor você questionar os seus desejos do que ser questionado pela sua falta de coragem na sua tomada de decisões. Não, enquanto as coisas estão no campo das ideias, ótimo, ótimo. Não, mas é que eu tenho pensado umas coisas tão ruins que eu não tenho nem coragem de questionar. Enquanto está no campo das ideias, enquanto está no coração, ótimo, é para questionar mesmo. O coração é para ser, esse lugar é para você esticar o pensamento mesmo. E a gente fica numa resistência em questionar aquilo que nós queremos, a gente prefere ir lá e fazer. O problema é que quem não pensa, vai lá e faz, acaba comendo lavagem de porcos. E não é porque Deus pesou a mão, não é porque Deus é mau, não é porque Deus é um tirano, não é porque Deus não gosta de você, não, é porque você não pensou nesse novo capítulo da tua vida, você simplesmente foi lá, atropelou processos, detonou com pessoas e acabou detonando com você mesmo. Visite sempre o teu coração para conhecer quais são as suas motivações. E estique muito os seus pensamentos para que a sua história de vida não seja o acúmulo de péssimas decisões. Existem péssimas decisões? Claro, elas fazem parte da vida e é com ela que nós aprendemos a tomar também boas decisões. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9 diz assim: o coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano e vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é, na realidade, e não pela aparência. Esse texto é muito legal, muito bonito, muito forte, que deixa claro o seguinte: nós temos as nossas sombras, nós temos os nossos enganos, e às vezes nós alimentamos os nossos enganos porque nós queremos realizar um desejo a qualquer preço e a qualquer custo.
Coração na Bíblia, você sabe, não é o órgão, esse órgão aqui que pulsa o sangue. Não, o coração na Bíblia é esse espaço onde eu tomo as minhas decisões. E esse é um lugar que precisa ser absurdamente guardado, porque se eu sou fruto das minhas decisões, eu preciso cuidar muito do meu coração. O filho rompe com o pai, o filho rompe com a história, ele joga tudo para o alto, porque ele precisa viver algo que ele nem sabe o que é. Espera aí. Se para você viver a tua felicidade, você precisa se desfazer das pessoas que você ama, o que você quer seguramente não é felicidade. Se para viver felicidade você precisa se desfazer das pessoas que trouxeram você até aqui, o que você quer não é felicidade. É alguma coisa que vai te levar para um caminho extremamente absurdo. O teu desejo de realizar colocou uma capa de felicidade. Mas eu te convido hoje à noite a tirar essa capa. Porque ele rompe e ele tem uma capa de felicidade, que é o que? São amigos, celebração, festa, o tonel cheio de vinho, as mulheres mais lindas do mundo ao redor dele, as baladas mais incríveis acontecendo a toda hora, até que o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, o que é que ele tem? Lama para todos os lados. Porque quando um desejo não é questionado, o que sobra são escombros para todos os lados. O que faltou a esse rapaz pensar o seguinte: cara, você vai romper com a tua história, por quê e para onde você vai? O que nessa tua história de vida é tão ruim que você precisa romper de uma maneira tão absurda? Não, ele não fez essas perguntas, ele simplesmente foi. Se para você viver aquilo que você chama de felicidade, você tem que deixar alguém chorando em casa, o que você quer não é felicidade. Você colocou como um mecanismo de defesa uma capa de felicidade, mas você mesmo sabe que não é. Se para viver os seus projetos de vida você precisa matar emocionalmente, claro, os seus amores, o que você quer pode até ter cara de liberdade, mas o miolo é uma prisão. Porque esse rapaz vai embora de casa em busca do quê? Liberdade. Liberdade, é isso? Isso aqui é liberdade. E essa conta é tão simples. E por que é que a gente não vê? Ora, porque a gente não quer. A gente não vê porque quando o desejo bate a porta, não, esse é o problema, o desejo não bate na porta, desejo arromba a porta. Desejo não é educado. Vontades, todas elas não são educadas, pedem licença, posso entrar? Não, elas entram. Elas chegam. É o pássaro que pousa. Pousou, pousou. E agora? Então agora você decide. Se você vai deixar esse pássaro aí ou se você vai espantar ele da tua cabeça. Os nossos desejos não questionados podem bagunçar a história da nossa vida. E se você se submeter a todos os desejos que invadirem teu coração, eu sinto te informar, o final da tua história é lama para todos os lados. Porque eu não acredito que você seja julgado pelas tuas motivações, nem pelos teus desejos. Mas nós seremos julgados por aquilo que nós vamos fazer, com os meus atos. Enquanto ele simplesmente quis ir viver essa vida, ele simplesmente quis. Até o momento que ele vai e vive. Ah, você decidiu, então agora você está também no campo das consequências. Porque as nossas ações trazem para nós reações. Por que será que ele vai embora? Por que será que ele tem esse desejo de escrever esse capítulo tão estranho na história?
Não, talvez a questão seja exatamente porque ele não parou para pensar qual seria o próximo capítulo. E quando nós falamos de liberdade, de responsabilidade, nós estamos dizendo exatamente isso. Você é o autor da tua história. Você é o responsável pela tua vida. Repito, tem variáveis, tem acaso, tem coisas que eu não consigo? Sim, tem. E fora essas coisas, é você. É você na cena decidindo. É você na cena tomando decisões. E é você na cena parando para pensar quais são, minimamente, os possíveis desdobramentos daquilo que eu quero. Porque é um desejo, uma vontade, quando não questionado, traz as mais variadas consequências. E lembre, aquilo que você talvez esteja pensando e tratando como liberdade, pode ser aquilo que vai ser a tua grande prisão. Mas olha que coisa boa que nós temos no reino de Deus, no convite do reino. Nós somos livres e nós podemos pensar. Olha que coisa boa que eu e você temos, a capacidade de pensar, de termos consciência da existência, é o que nos diferencia dos bichos. Nós temos consciência da finitude, nós temos consciência da vida, e exatamente porque eu tenho consciência da minha história, de que uma hora eu vou acabar, de que uma hora eu vou morrer, então eu paro para pensar muito bem, por que é que eu estou maquinando as coisas que estou maquinando no coração? Segundo e último, não esqueça que um abismo sempre chama outro abismo. Ele pede a parte da herança e vai. Sem questionar o porquê, nem pensar em como. Ele vai. E agora ele está num abismo. Ele é escravo de si mesmo, ele não consegue mais sair dele. E um abismo chama outro abismo, não é para-choque de caminhão não, tá? Está na Bíblia. Salmo 42. Na versão que eu uso a mensagem diz assim: o caos atrai o caos no ritmo das corredeiras. Sua arrebentação poderosa me despedaçou e esmagou. Mas o Eterno prometeu me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. Minha vida é um louvor a Deus. Uma poesia tão linda, uma oração de dizer assim, não, um abismo é sim, é outro abismo. E tal qual uma correnteza de um rio vai me destruindo. Então o que eu faço? Eu olho para Deus, porque a destruição não faz parte de Deus, a destruição da nossa vida faz parte das nossas péssimas escolhas. Por isso a gente precisa tirar Deus dessa história. Não, Deus então tem um plano, né? Eu estou com essa vida toda desgraçada porque Deus tem um plano. Não. Você está com a vida assim porque você não pensou nos teus desejos e porque você não questionou as tuas vontades. E Deus está querendo cantar para você de dia e de noite para tirar você desse lamaçal. Por isso que eu preciso me apegar ao amor de Deus, exatamente para quê? Para eu não ficar tentando de novo, sem questionar, sem visitar os valores do reino, porque é um abismo trazendo outro abismo. Que agora é ele já está aqui no fim, não tem mais para onde descer. Uma pessoa que está ali comendo a lavagem dos porcos, para um judeu talvez não haja um nível mais baixo. E aí ele começa a negociar esse retorno para casa, mas ele não consegue mais nem se aceitar como filho. Então ele começa a fazer um retorno para casa, já negociando, eu chego como escravo, eu chego como empregado, eu chego meio elaborando soluções com o coração perdido. Aí eu te pergunto, será que um coração perdido consegue elaborar alguma solução de vida? Será que um coração que não se submete a Deus, o Senhor da vida, consegue pensar em alguma coisa que não seja um abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo? Não esqueça que você é livre para escolher a quem você vai submeter a tua história. Isso diz respeito à tua liberdade. Por que eu sou livre? Por que eu sou livre? Eu sou livre para decidir a quem eu vou submeter a minha história.
você pode submeter a tua vida e deixar ela solta, o famoso barco à deriva. Que é como esse rapaz sair de casa, um barco à deriva. Para onde você vai? Não, eu vou. Só não esqueça que barco à deriva tem visto para entrar em qualquer lugar. Para onde que o barco à deriva vai? Ué, me diga, para onde? Para qualquer lugar. O barco à deriva desse jovem foi para onde? Para um chiqueiro. Porque barco à deriva tem porto de entrada em chiqueiro. Ou seja, toma cuidado para a sua liberdade não ser a capacidade de você escolher abismos. Porque é uma possibilidade. No mundo de pessoas livres é. Então eu pergunto para você hoje à noite. Para onde que a tua história está indo? Tendo em vista que você é o autor dessa história. E você pode responder para mim hoje à noite, Vila, eu nem penso nisso. E eu digo para você então pare exatamente onde você está agora e urgentemente comece a pensar. Questione as motivações do seu coração. Porque senão a sua história será o acúmulo de desejos não questionados. Provérbios 14 diz assim, 14 e 12. Há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão, há muita tristeza e sofrimento. Provérbios 14, 12 e 13 é um resumo da parábola do filho pródigo. Há um estilo de vida que parece inofensivo. Por que parece inofensivo? Porque ninguém parou para pensar nos desdobramentos desse estilo de vida. Mas preste muita atenção, porque existem maneiras de viver que elas parecem inofensivas e elas podem levar você à morte. A parábola do filho pródigo termina com um pai feliz porque havia um filho perdido que foi encontrado. A parábola termina com uma representação de Deus que soa estranha demais a nós. Soa estranho demais a pessoas que precisam de um Deus que, você tomou péssimas decisões, então vem aqui que você vai sofrer um pouco mais. E Deus está dizendo assim, não, meu caminho não é de sofrimento, meu caminho é de reconstrução. Meu caminho é de vida. Meu caminho é de transformação. Meu caminho é a coragem de você parar e pensar o seguinte: quais escolhas você tem feito na tua vida? Porque você é o resultado das tuas escolhas. Nossa, o que é que Deus está querendo com isso que eu estou vivendo agora? O que Deus está querendo? Que você pare de viver do jeito que você está vivendo agora. Nossa, e onde é que Deus estava quando eu entrei nesse caminho? Boa pergunta, onde é que Deus estava? Eu é que te pergunto isso. Onde é que Deus estava quando é que você entrou nesse caminho? Onde? Me diga, você que me diz. Essa resposta é tua, onde é que Deus estava? E bom é nós sabemos que não existe um capítulo final já determinado para mim e para você. Nós estamos escrevendo e vamos continuar escrevendo. O filho volta para casa como empregado. Ele volta como empregado, mas o pai o recebe como filho. Ou seja, a visão deturpada não está em Deus, a visão deturpada está em nós. O medo, o chicote na mão, a vingança, isso não está em Deus, isso está em nós. Porque ele volta cheio de senões. E o pai? O pai está de braços abertos, dando ordem aos empregados: preparem uma festa. Com amor, o pai coloca esse filho diante de si. É aquele olhar que você faz para o espelho pensando o seguinte: quem é você? Você é o resultado das tuas escolhas. Então, quais são as suas escolhas? Como é que você funciona diante das decisões da vida? E a
parábola termina, o pedaço da parábola termina falando sobre uma festa. Que curioso. Depois de tantas decisões erradas, o pai prepara uma festa. O filho entrou na festa. E essa é uma resposta que também é você quem vai dar, porque esse filho é você. Nós não estamos mais falando desse filho pródigo, nós estamos falando desses filhos pródigos. Nós não estamos mais falando desse rapaz que tomou péssimas decisões, nós estamos falando dessa comunidade de pessoas que toma péssimas decisões. E que por vezes fica arranjando abismos para tapar outros abismos. Até que chega uma hora que você diz, eu não tenho mais onde pegar a terra, chega. Chega. Deixa eu voltar. Deixa eu organizar meu coração. Porque existe um Deus me esperando para que em algum capítulo da minha vida tenha uma festa. Tem. Deus está nos convidando para vivermos festas. O filho pródigo entrou na festa, é você que responde isso. Você vai entrar na festa ou você vai continuar se sujando com a lama das suas péssimas decisões? Onde está Deus na nossa vida? Nos convidando para um banquete, para uma celebração, com novas sandálias nos pés, para andarmos de uma maneira diferente, com um anel no dedo para mostrar que nós temos alguém e nós pertencemos a alguém, e com celebração e com música para dizer que a dor, que a tristeza foi transformada em festa. A questão é, nós vamos entrar na festa? Essa é a resposta que você precisa dar para você mesmo e para Deus hoje à noite. Eu acho que a parábola do filho pródigo talvez seja o texto da Bíblia que eu mais vezes preguei aqui na Bethesda. Porque acho a parábola um encanto. E como falei no começo, são muitos temas, muitos olhares, muitos ensinos, muitas perspectivas. E hoje eu quero encerrar a nossa celebração de hoje à noite, convidando você a simplesmente olhar para Deus, que está convidando a você para colocar um capítulo de festa na tua história. Você pode não se sentir merecedor, você pode se sentir errado demais, que as suas escolhas foram muito tristes até hoje, pois hoje pode ser o dia que você diz, chega. Deu. Basta. Basta de abismos. Basta de péssimas decisões uma atrás da outra. Coloque a sua vida hoje nas mãos do Deus que vive de mão estendida para nós. O Evangelho de Jesus não é o dedo na cara colocando mais peso naqueles que erraram. O Evangelho de Jesus é mão estendida, convidando pessoas a refazerem a sua história. Amém? Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.